Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai discutir o que acontece com a potência quando o expoente é inteiro. Melhor, quando o expoente é negativo. Para a gente entender o que acontece com o expoente negativo, vamos pensar numa regularidade. Eu coloquei aqui duas sequências de potências para a gente investigar. Quando o expoente diminui uma unidade, então aqui eu vou sempre diminuindo uma unidade o expoente, até chegar no zero, que são as potências que a gente sabe calcular até agora. O que acontece com o resultado? Ele é dividido por 3, e o 3 é a base da potência. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Quando eu diminuo uma unidade o expoente, o resultado é dividido por menos 2, que é a base da potência. Então, usando essa regularidade, nós vamos investigar o que acontece com o expoente negativo. Tá? Que regularidade é essa, Diguinho? Podemos dizer que quando o expoente é diminuído em uma unidade, o resultado da potência é dividido pela base. Continuando essa regularidade, então, vamos investigar os expoentes negativos. Aqui eu vou diminuir uma unidade o expoente, o que acontece com o resultado? Ele é dividido pela base, que no nosso caso é o menos 2. Então eu tenho que fazer o resultado anterior, que é o mais 1, dividido pela base da potência, que é o menos 2. Mais e menos, menos. A divisão eu posso escrever como uma fração, 1 meio. Beleza? Continuando, então. Eu vou diminuir de novo uma unidade. Eu vou lá para o expoente menos 2. O resultado anterior ele vai ser dividido pela base da potência, que é o menos 2. Então eu vou ter o menos meio, que é o resultado anterior, dividido por menos 2. Esse menos 2 é uma fração com o denominador 1, então eu vou escrever menos meio dividido por menos 2 inteiros. Para dividir frações, eu vou fazer a regra dos sinais. Dá mais, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicação de frações, multiplica os dois de cima, multiplica os dois de baixo, vai dar mais 1/4. Continuando, vou diminuir de novo uma unidade. O resultado anterior vai ser dividido pela base, que é menos 2. Então vai ficar o mais 1/4 dividido por menos 2. Esse menos 2 é menos 2 inteiros. Então eu vou escrever menos 2 sobre 1. Para dividir frações, regra dos sinais, mais e menos dá menos. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fica 1/4 vezes meio. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8, menos 1/8. Diminuindo uma unidade de novo, só para ver se a gente conseguiu enxergar essas regularidades. Então é o resultado anterior, o menos 1/8, dividido por menos 2. Vai ficar o menos 1/8 dividido por menos 2. Esse menos 2 é menos 2 inteiros. Divisão de frações, regra dos sinais, menos e menos, mais, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fica 1/16 avos. O que eu quero que vocês observem é o seguinte. O expoente 1 deu menos 2. O expoente menos 1 deu menos 1 meio. O expoente 2 deu 4. O expoente menos 2 deu mais 1/4. Quando o expoente é 3, menos 8. Expoente menos 3, menos 1/8. Expoente 4, 16. O expoente menos 4, mais 1, 16 avos, tá? Já tem alguma ideia aí? Vamos investigar mais uma sequência para a gente ver se essa é mesmo a maneira de resolver uma potência com expoente negativo. Então, usando aquela regularidade, agora trabalhando com a base fracionária, eu vou diminuir uma unidade o expoente. O que acontece com o resultado? Ele é dividido pela base, que é aqui 4/5. Então eu tenho que fazer o 1, que é o resultado anterior, dividido por 4/5. Esse 1 é um inteiro, então eu posso escrever 1 sobre 1. Divisão de frações, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda.
multiplica lá em cima dá 5, multiplica lá embaixo dá 4. Diminui de novo uma unidade o expoente. O resultado anterior ele é dividido pela base, o 4 quintos. Então eu tenho que fazer o 5 quartos, que é o resultado anterior, dividido por 4 quintos. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica lá em cima dá 25, multiplica lá embaixo dá 16. Diminui de novo uma unidade. Vai lá para o expoente menos 3. O resultado anterior ele é dividido pela base da potência por 4 quintos. Então eu vou pegar esse resultado, o resultado anterior, e dividir por 4 quintos. Divisão de frações, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, multiplicando lá em cima, 125, lá embaixo, 64. Agora vamos comparar os resultados? Expoente 1, 4 quintos. Expoente menos 1, 5 quartos. O que o 4 quintos é do 5 quartos? O inverso. Expoente 2, 16, 25 avos. Expoente menos 2, 25, 16 avos. O que o 16, 25 avos é do 25, 16 avos? Inverso. 64, 125 avos, o inverso é o resultado lá do expoente menos 3. Beleza? Então, o valor da potência com o expoente negativo é igual ao inverso do valor da potência de mesma base com o expoente oposto, positivo. É isso aí, Diguinho. É assim mesmo que a gente vai fazer. Então, ó, duas maneiras de calcular, dois exemplos. Então, quando o expoente é negativo, eu posso, primeiro, calcular o valor dessa potência com o expoente positivo. Então, é menos 3 quintos elevado à quarta potência, o expoente passa a ser positivo. E aí eu sei calcular, né? O expoente positivo é tranquilo. Base negativa, expoente par, positivo. 3 à quarta e 5 à quarta potência. 3 à quarta potência é 81, 5 à quarta potência é 625. Então, o resultado do expoente negativo é o inverso disso. Então, vai ser mais 625, 81 avos. É uma maneira de se fazer. Outra maneira, se o expoente é negativo, como eu tenho que inverter o resultado, eu posso já começar invertendo a base. Qual que é o inverso do menos 3 quintos? É menos 5 terços. Cuidado, não troca o sinal, tá? Inverso é diferente de oposto, é só trocar numerador e denominador. O expoente passa a ser positivo. Então vai ficar mais, porque o expoente é par, 5 elevado à quarta potência por 3 elevado à quarta potência. Dá mais 625 por 81. 625, 81 avos. Particularmente, é essa segunda maneira que eu prefiro resolver. Tá bom? Vamos fazer então algumas conclusões para o cálculo de potência? Vamos lá, Diguinho. Assim, para resolver uma potência, devemos lembrar que toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Toda potência de expoente 0 é igual a 1 se a base for diferente de 0. Toda potência de base positiva é sempre positiva. Toda potência de base negativa é positiva se o expoente for par e é negativa se o expoente for ímpar. Toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de mesma base e expoente oposto, expoente positivo. Vamos fazer mais alguns exemplos. Então aqui o expoente é negativo, eu vou inverter a base. Qual que é o inverso de menos 5? Lembrando que aqui tem o denominador 1. É menos 1 quinto. O expoente passa a ser positivo. Base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo.
1 elevado à quinta potência e 5 elevado à quinta potência. Então, é menos 1 por 3.125. 6. O denominador dele é 1, o expoente é negativo, eu vou inverter a base. É 1 sexto. Então, é o 1 sexto, que é o inverso do 6, que vai estar elevado ao expoente 4. É 1 elevado à quarta potência e 6 elevado à quarta potência. É 1 por 1.296. Expoente negativo inverte a base. O menos 2 terços tem o inverso, menos 3 meios. E o expoente passa a ser positivo. Base negativa, expoente par, positivo. 3 elevado à sexta potência e 2 elevado à sexta potência. Então, dá mais 3 à sexta é 729 por 64. Expoente negativo inverte a base. Qual que é o inverso do 9 onzeavos? É 11 nonos. O expoente passa a ser positivo. 11 ao cubo e 9 ao cubo. É 1.331 por 729. Agora, quando a base é decimal, transforma primeiro esse carinha em fração, vai ficar muito mais fácil, e depois trabalha com expoente negativo. 3,5 na forma de fração, lembra? Tem uma casa decimal, o denominador da fração é 10. Sempre vai ser potência de 10 com a quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais. Tira a vírgula, o número vai lá em cima, é o 35 décimos. Sempre que for possível, e aqui dá para simplificar, por 5, simplifique. Vai ficar 7 meios. Então, essa potência, ao invés de fazer o 3,5 elevado a menos 2, eu vou fazer o 7 meios, que é o 3,5, elevado a menos 2. Expoente negativo inverte a base, fica 2 sétimos, o expoente passa a ser positivo ao quadrado. 2 ao quadrado e 7 ao quadrado. Vai ficar 4,49 avos. Beleza? Espero ter ajudado aí nesse conceito. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Fui!